Olá a todos, Bruno Vanderlei aqui mais uma vez, agora falando de um assunto que é um pouco espinhoso para a rede de computadores, né, para profissionais que atuam com TI e telecom, mas absolutamente essencial para o uso das redes LAN. O Spanning Tree, pessoal, e suas variantes, como o Rapid Spanning Tree, eles, de maneira muito simplista, servem para que a gente evite loops em redes locais no nível de camada 2. Então, agradece muito a Regia Burman, pois sem ela, talvez nós não teríamos na internet hoje. Afinal de contas, foi ela que criou o Spanning Tree. A gente vai até a chance de trocar uns e-mails com ela lá no passado, né, para fazer o meu livro, né, um livro que eu fiz sobre novas tecnologias de redes da internet, junto com meus amigos aí, N e Cristiano Ferraz. E ela foi muito simpática, uma pessoa boníssima, então eu tenho muito respeito e fica aqui um agradecimento a ela também. Enfim, neste vídeo eu vou te mostrar aí como funciona, né, esse protocolo e também a sua prática. Lembrando mais uma vez que eu trato desse protocolo na minha formação em redes de computadores. Sem enrolação, vamos com tudo? Vamos lá, pessoal. Vem aqui para o quadro comigo. O Spanning Tree tem dois objetivos principais. Primeiro é prevenir problemas causados por loopings na rede. Você pode pensar, o que um looping pode trazer de problemas? Bem, pessoal, se eu tenho um looping aqui na minha rede, né, e eu tenho um fluxo de dados aqui, esse fluxo de dados ele pode, aí, de maneira muito simplista, ficar vagando aqui indefinidamente. Tá? Diferentemente, por exemplo, do protocolo IP, que dentro do campo IP você tem um campo chamado tempo de vida, que é o TTL, em camada 2 você não tem isso. Então, o pacote vai virar um zumbi, né, se você tiver aqui um loop na rede. Vai ficar rodando na rede aí e, enfim, você vai ter uma quantidade de dados que podem estar mortos, né, como se fossem zumbis rodando na sua rede, gastando recursos. Imagina se eu tenho um computador aqui e eu dou uma mensagem broadcast, né, e ele passa por essa rede aqui que está em looping. Vai ser um problema sério, pessoal, porque vai ser como se eu estivesse jogando bolas de gude dentro de uma sala fechada. Ou seja, eu vou jogar as bolas de gude, elas vão bater na parede, e vão voltar, e vão e vêm, vão e vêm, e uma hora pode acontecer um problema. Perfeito? Então a nossa ideia aqui é o quê? É que essas bolas de gude, né, elas saiam da sala, né, e vão, sei lá, para a lixeira, né, ou então alguém recolha elas e coloque no seu devido lugar. Tudo bem? Então, a diferença, né, também, pessoal, quando você pensa no Spanning Tree, é que no padrão ele não chama, né, o equipamento de switch, ele chama de bridge, né, que é um equipamento também de camada 2, igual ao switch, tá, pessoal? Basicamente é um switch com duas portas, né? Os switches atualmente eles têm várias portas, 24, 48 portas, né, pensando em switches aí em nível enterprise, né, em nível empresarial, esse é o padrão. Perfeito? E tem outros detalhes também, né? O Bridge aí atua em hardware, né? E o outro em software, né? E, enfim, mas isso não vem ao caso agora. Perfeito? Então, pessoal, o Spanning Tree, o que ele faz? Ele, na verdade, ele constrói essa árvore, né? Por isso que o nome, né? Spanning Tree, né? Tree de árvore. Ele constrói essa árvore mandando aí informações, né? Quadros chamados de BPDUs, ou seja, Bridge Protocol Data Unit. Então, esse BPDU, pessoal, que está rodando aqui, e ele vai fazer com que você identifique qual vai ser o local onde você vai ter looping e vai cortar esse looping. Dá uma olhadinha nesse exemplo aqui. Nessa figura, né, eu vou te mostrar aqui de maneira simplificada como funciona o Spanning Tree. Todos os switches aqui dessa rede, eles vão mandar aí quadros BPDUs para toda a rede. Tá? E por isso você não vai ter loops. Esses pacotes por default, eles são mandados aí na rede a cada 2 segundos. Perfeito? Então eles não afetam tanto assim o tráfego, tá? Não é algo tão maléfico como você pode pensar. E o processo inicial, né? Vamos começar agora a fazer o processo do Spanning Tree. O processo inicial do Spanning Tree é mandar BPDU frames, né? Quadros BPDUs, para identificar quem vai ser o root bridge, ou seja, quem vai controlar essa rede. Pensa numa árvore, né, pessoal? A árvore, quem é que comanda a árvore? É a raiz. Então eu preciso ter uma raiz forte para que
o tronco e os galhos dessa árvore aí sejam também sólidos e estáveis. Caso tenha alguma instabilidade, algum vento, né, essa raiz se mantenha ali muito firme. E se porventura houver algum tipo de ruptura na raiz, a árvore vai cair, né, ou então ela vai morrer. Então, a raiz é a base de tudo. Conceitualmente, essa raiz ela é escolhida de que forma? Depois que a gente troca os BPDUs, né, a root bridge, né, a raiz, ela é aquela que tem o menor endereço MAC, pelo menos é assim conceitualmente. Você pode até modificar isso, mas conceitualmente é aquela que tem o menor endereço MAC. Veja na figura aí, né, o endereço MAC menor é essa que tem o 11.2.11. Está simulando aqui tá, o endereço MAC, pessoal. O endereço MAC é muito maior que isso, né, são 48 bits, mas aqui eu estou simplificando o processo. Uma informação importante, pessoal, é que essas BPDUs, né, elas informam para cada switch o Bridge ID, que é a identificação única de cada switch na rede. Esse Bridge ID ele é feito de dois componentes. O primeiro é um número de Bridge Priority, que normalmente, por padrão, é 32768, e também o endereço MAC do switch. Se você não tiver modificado esse Bridge ID, né, esse número aí de 32768 que eu te falei, para de repente forçar, né, algum desses equipamentos aqui a serem efetivamente a raiz, né, você pode forçar com que ele seja a raiz, então ele vai usar como parâmetro principal o endereço MAC. Depois que você identifica esse root bridge, todos os outros switches vão determinar o caminho mais rápido para chegar até essa raiz. Lembra, né? A folha ela tem que estar conectada com a raiz, senão ela morre, não é isso, pessoal? Então é essa a ideia aqui. Então todos os switches eles vão ter aí um caminho e vai ser somente um caminho para chegar ao switch. Dá uma olhadinha que o switch 11.2.22 ele tem dois caminhos, né, para chegar até a raiz. Então, provavelmente um deles aí vai ser cortado, tolhido, para que você não tenha loop. E uma outra informação importante é que se você tem aí todos os links aí com a mesma velocidade, né, então a gente vai usar o número de saltos até a raiz como métrica para chegar até o destino. Perfeito? É claro que, dependendo da rede que você vai estar, ele pode usar também as taxas de transmissão. O Spanning Tree tradicional, né, ele tem aí algumas métricas, né, como por exemplo essa que vocês estão vendo aí agora, onde de acordo com a taxa de transmissão você tem um custo. Quanto menor esse custo, melhor o caminho para chegar no destino. E esse caminho, pessoal, até chegar à raiz é chamado de root port, ou seja, a porta para chegar no caminho, no destino lá, né, que é a raiz, é a root port. Toda porta que está sendo direcionada para essa raiz é a root port. Reforçando, pessoal, que isso é importante. Depois que você escolhe aí o caminho, né, a porta até a raiz, que é chamada de root port, você vai escolher agora as portas chamadas de designadas. As portas designadas, pessoal, são as portas aí que são como se fosse a chefe dentro daquele segmento de rede. São as portas que vão se manter ativas e, consequentemente, né, são as portas que você não vai desligar. Né? Ou seja, não são portas que necessariamente estão ligadas direto à raiz, mas são portas que precisam estar ativas para que a rede, de maneira geral, funcione com sucesso. E como é que eu escolho essa porta? De acordo com o nível de prioridade, né? De acordo aí com o seu Bridge ID. Então, de acordo com esse parâmetro, né? Por exemplo, nesse caso aqui, o nosso endereço MAC, eu vou ter a porta desativada. Perfeito? Dá uma olhada aqui, por exemplo, nesta figura. Né? No 55, 2.11, né, você vê que uma das portas não é a porta designada. Né? A porta designada ali foi o 33, 2.66, melhor dizendo. Por quê? Porque o 33.2.66 é um endereço MAC inferior ao 55. 33 é menor que 55. Claro, eu posso até forçar o 33 para que ele seja raiz, né? Eu vou lá no Bridge ID e modifico. Mas nesse nosso exemplo aqui, eu estou usando o endereço MAC como parâmetro. Então, pessoal, as portas que não são nem designadas e nem são portas aí para chegar até o destino, elas são portas que serão bloqueadas. Perfeito? Então, são portas que serão chamadas de blocking
ports. Essas portas, pessoal, elas vão ficar inativas, mas elas vão sempre escutar ali as BPDUs, sempre vão escutar as informações do Spanning Tree, porque vai que uma porta dessa cai, né? Imagina nosso exemplo anterior, né? A porta 55.2.11, né? Ou seja, o switch 55.11, ele vai ter uma porta de bloqueio. Mas vai que a porta aqui do nosso amigo, por exemplo, 11.2.55 caia, né? E você vai ter que, de repente, reativar essa porta. Tá? Então, é, enfim, né, você tem aí, na verdade, algo orgânico, como se fosse uma árvore mesmo. Se um link cai, se uma interface cai, você tem que reajustar essa rota de acordo com que ela se mantenha resiliente. Tudo bem, pessoal? E o mais legal disso tudo é que, muito embora isso pareça relativamente complexo, você, administrador de rede, técnico informático, entusiasta, você não tem que fazer grandes coisas. A rede Permo já fez o trabalho difícil, que é criar o protocolo. Você vai apenas habilitá-lo, né? E até apenas a título de curiosidade, se você estiver no ambiente controlado, desabilita o spanning tree dessa sua rede controlada. Você vai gerar o caos. Você vai gerar uma tempestade de broadcast de camada 2. Então, eu não recomendo que você faça isso. Senão, você vai parar no RH alguns minutos depois. Tendo a nossa teoria explicada agora, vamos para a prática. Eu tenho esse exemplo aqui, pessoal, que é essa rede em loop, né, esses 4 switches aqui, e eu vou ativar o Spanning Tree. Não tem uma grande configuração a ser feita aqui, tá? Aqui, basicamente, é você ativá-lo. Perfeito? Então, o Spanning Tree, pessoal, como você já sabe, ele serve para evitar loopings, né? E a variante dele é o Rapid Spanning Tree, que basicamente, tá? Qual é a diferença do Spanning Tree para o Rapid Spanning Tree? Né? O Spanning Tree, para você ter essa negociação de portas, né? A porta tem uma série de procedimentos. Ela começa ali com a porta sendo escutada, ou seja, no modo listening, depois a porta, né, ela vai para o modo learning, ou seja, aprendizado, e depois ela vai para o modo de encaminhamento, forwarding, ou para o blocking. Ou seja, você liga o switch, né, as portas que estão com o spanning tree ativo, elas vão primeiro escutar a rede, aprender, né, com os BPDUs, e depois vão decidir se elas vão ser bloqueadas ou se elas vão ser encaminhadas. Perfeito? Já no Rapid Spanning Tree, quando você ativa a interface, né, ela vai direto aí do learning para o forwarding, ou então para o descarting. Então, esse processo que no Spanning Tree tradicional demora aí algo em torno de 40, 50 segundos, no Rapid Spanning Tree isso cai para 10. Né? Então, essa é a grande diferença do Rapid Spanning Tree. Claro que existem outras nuances que eu não vou tratar aqui para não ficar muito longo o vídeo, mas eu trato na minha formação em rede de computadores, que tratam, por exemplo, do comandos como topology change, né, e portas que você aí automaticamente desabilita por serem portas de acesso. Mas não vem ao caso agora. Então, pessoal, lembrando, né, que o Spanning Tree ele tem os BPDUs e através das BPDUs aí é que você aí vai ter efetivamente o Spanning Tree ativo. Então vamos lá, pessoal. Eu vou configurar o Spanning Tree aqui nesses 4 switches. Vou começar pelo switch 0. Onde eu coloco o comando aqui no modo de configuração, o Spanning Tree Mode. E aqui, pessoal, só a título de curiosidade, vou botar uma interrogação para vocês verem os tipos de modo Spanning Tree. Eu tenho aqui o Rapid Spanning Tree, que é o que a gente está usando, perfeito? E nós também temos aqui o Perverlan Spanning Tree, que é um outro modo aí que eu não vou me adentrar nesse momento. Então, nesse momento aqui, eu vou para o Spanning Tree, o Rapid Spanning Tree, que é o mais utilizado atualmente no mercado. Perfeito? Coloco o Spanning Tree, ele está ativo. Eu dou End aqui. Perfeito. Só posso salvar, né, a configuração, né, copy running config, né, startup config, etc. Dou Enter e faço as mesmas coisas nos demais switches. Eu vou acelerar um pouquinho, tá? Só para não ficar tão cansativo.
Perfeito, pessoal. A configuração foi feita com sucesso, né? Agora vamos olhar, né, como ficou essa configuração de Rapid Spanning Tree. Clicar no switch 1 aqui, que a gente já deu uma olhada, né? E deixa eu dar uma olhada como é que ficou a configuração através do comando show spanning tree. Vamos checar. Vejam aqui que o spanning tree enable o Rapid Spanning Tree Protocol, né? Vejam aqui o nosso root ID, né? Nosso número de prioridade, 32769 nesse caso, né? O endereço aqui MAC é esse bem aqui, perfeito? E ele está informando, ó, this bridge is the root, ou seja, o switch 0 é a raiz da nossa rede Spanning Tree. E ele tem duas portas, a Fast Ethernet 0/1 e a 0/2, sendo que ambas são portas designadas, já que ele é o nosso querido e famigerado aí, equipamento raiz. Então as duas portas sempre vão estar ativas. Perfeito? Você também pode ver um pouco mais de detalhes sobre esse switch. Deixa eu te mostrar aqui. Só dar o comando show spanning tree summary e vai te dar um resumo das ações. Deixa eu aumentar um pouquinho para ficar um pouco mais didático. Então ele mostra aqui que ele está no modo Rapid Spanning Tree, né? E tem outras funções aqui como port fast, que eu explico lá na formação rede de computadores, que é para uma porta específica aí não servir, né, para rodar o Spanning Tree, né, já que ela é uma porta, por exemplo, para conectar um computador, né, ela não precisa ficar ativa. Né, eu tenho aqui também o nome da minha rede, né, eu tenho uma VLAN número 1, que é a VLAN padrão, né, não tenho configurações de VLAN aqui especificamente. Ele está no modo aqui forwarding, perfeito? E, consequentemente, são portas ativas. E até mostra aqui o block, né, o listening, né, com o spanning tree anterior, mas vejam aqui que ele está no modo Rapid Spanning Tree. Perfeito? Você também tem a possibilidade, através do comando show spanning tree. Opa, perdão, pessoal, o computador é novo. Detail, show spanning tree, detail, e aí vai te mostrar detalhes de cada porta. Vejam aqui, ele fala primeiro da VLAN padrão, está executando aqui o Rapid Spanning Tree, né, o Bridge ID, né, que é 32768, né, e etc. E as duas portas, né? Ambas as portas aí são portas designadas, né, vejam aqui, designated forward, e o caminho para cada uma, né? O caminho custo aqui é 19, né? O Rapid Spanning Tree tem uma tabela um pouco distinta, né, daquela que eu tinha mostrado anteriormente para vocês, já que o Rapid Spanning Tree ele tem um custo inferior, né? Então esse custo 19 aqui provavelmente é de 100 megabits por segundo, então eu tenho somente link de 100 megabits por segundo. Né, e assim sucessivamente, pessoal. Não vou me adentrar em grandes detalhes demais aqui não, mas vejam a quantidade de informação que você tem. E você pode ver, né, essas configurações em todos os equipamentos. Por exemplo, vamos aqui no switch 3. Se eu for aqui no switch 3 e colocar show spanning tree, ele vai mostrar, vejam, Rapid Spanning Tree ativado, número de priority, o endereço MAC dele, né, que deve ser aí superior ao 2950, né, já que o número, né, de prioridade é diferente. Vejam aqui o número de prioridade é 32769, né? Na verdade é o 32768 mais um, né, que o equipamento Cisco aqui optou em colocar, então está todo mundo na verdade com 32769. Né? E aí manda, vejam aqui, mensagens hello a cada 2 segundos. Perfeito? Como nós falamos lá anteriormente. Maravilha, pessoal? Então vejam aqui, minha interface Fast Ethernet 0/1, ela é a interface root, ou seja, aquela interface que está sendo direcionada para o nossa raiz, né? E a outra porta que fecha é a porta chamada também aí de porta alternada, tá, pessoal? Que nesse caso está bloqueada. Ou seja, aquela porta que está bloqueada, ela é uma porta que pode ser chamada de porta alternada, já que se uma porta cair, né? Ou seja, se uma porta cair, a outra entra em ação. Ou seja, se porventura essa porta aqui cair, essa outra vai e fica ativa para que ele consiga acessar a raiz. Perfeito? Vamos ver isso na prática.
Vou botar aqui interface fecha Ethernet 0/1, que é a interface que está ativa, é a root, né? E vou desabilitá-la, shut. Antes de eu dar o shut aqui, olha para a figura e vê como a interface vai cair e a outra interface aqui ela vai automaticamente se reconfigurar. Percebam. 3, 2, 1. Maravilha, pessoal. Vejam aqui como o SpannerTree está atuando. A porta estava como bloqueada, agora a porta ela está como ativa. Perfeito? Volta aqui no Show SpannerTree. Agora a mesma porta está no modo root e modo de encaminhamento. Maravilha? Então vejam como essa reconfiguração orgânica do SpannerTree serve para que você aí tenha, né, uma rede resiliente. Enfim, mas deixa eu voltar aqui para minha Fast Ethernet e botar No Shut para ativá-la novamente. 3, 2, 1. E voltamos aqui com o SpannerTree com a outra porta sendo a porta preferencial, a porta raiz. Maravilha, pessoal! Então, de maneira sumarizada, é assim que funciona o SpannerTree. Eu espero que você tenha entendido, né? Eu sei que não é algo que você vai olhar de primeira e muitas vezes você não entende todos os detalhes, é perfeitamente compreensível isso, mas eu espero que tenha clareado a sua mente, tenha te ajudado de alguma forma. Eu fico por aqui, um grande abraço a todos e até a próxima!